Eu acabei de ficar sabendo que a minha amiga do relacionamento perfeito namorava há 5 anos, não tá mais namorando por conta de uma massagem. Gente, fica esse alerta aí pra vocês, prestem atenção nessa história. A pressão até caiu, gente, de saber dessa história. Eu preciso comer alguma coisa salgada enquanto eu conto essa história pra vocês. Não, é inacreditável. E, cara, é uma situação complicadíssima. Uma situação que, assim, poderia acontecer com qualquer uma de nós. Gente do céu. Vamos lá, vou começar a contar a história pra vocês. Tô preparando aqui meu almoço porque, olha, tô até meio zonza. O negócio veio duro. É o seguinte que aconteceu. Eu tenho essa minha amiga, pessoal, e pensa numa pessoa que tinha um relacionamento lindo, que assim, faz 5 anos que ela namora e nunca na vida descobriu uma traição. Relacionamento legal, os dois vão na igreja, conhecem as famílias se dão bem. Isso é uma coisa que eu escuto muito, que as famílias não se dão bem, enfim, relacionamento perfeito. Só que essa minha amiga, ela tava se sentindo um pouco retida. Ela recentemente emagreceu bastante. Ela resolveu fazer uma dieta lá e emagreceu bastante. E isso faz o quê? 1 ano que ela conseguiu emagrecer, assim, e a partir desse 1 ano ela começou a ir bastante na moça fazer drenagem linfática, numa clínica que ela vai com uma mocinha fazer drenagem linfática. Aí, beleza. Ela tava gostando bastante porque ela sentia que ela tava saindo de lá mais sequinha e tal, né? Eis que chega o fatídico dia de um retorno dela lá na moça que fazia a massagem, né? Só que esse dia o negócio foi diferente. Peraí que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo às vezes. E um ovinho. Ela disse que chegou lá na clínica, igual toda vez, ela passou ali pela recepção, ficava uma mocinha lá na recepção. E a mocinha falou pra ela, indo na salinha onde ela sempre fazia a massagem, pra ela ir tirando a roupa, né, que fica de calcinha e sutiã. Não sei se você já fez massagem aí que tá assistindo, mas fica de calcinha e sutiã. E deitar na maca, que já ia começar o procedimento, né. Aí beleza, ela fez isso, igual sempre, ficou de calcinha e sutiã. Só que o que ela não estava esperando é que em vez de chegar a mocinha que sempre atendia ela, dessa vez foi diferente. Dessa vez chegou um cara lá na salinha. Aí ele se apresentou. Ele falou: oi, tudo bem? Meu nome é fulano, não vou nem falar, não quero problema. Enfim, meu nome é fulano, eu sou massagista, eu fiz curso com a fulana, que é a que sempre atendia ela, tá? Eu sou formada há 2 anos e hoje quem vai fazer sua massagem sou eu, porque a fulana tá doente. Aí ela conta que ela nem lembra ao certo o que ela respondeu de tão nervosa que ela ficou. Ela não consegue lembrar qual foi o diálogo que aconteceu ali. Nisso ela já pensou no marido dela, que não ia gostar daquela situação de um cara inicialmente vendo ela de calcinha e sutiã ali, né? Só que tem um problema, essa minha amiga, ela é extremamente introvertida. E ela disse que naquele momento passou 1 milhão de coisas pela cabeça dela. Ela pensou em falar que ela não ia fazer a massagem ali. Só que ela ficou com medo de ofender o cara, porque o cara se apresentou super educadamente e tal, né? E é um profissional, né? Um cara formado ali, né? Então ela se sentiu mal de desrespeitar a profissão do cara, entendeu? Ele chegou super educado, falando e tal. E ela ficou com medo também da mocinha que faz a massagem nela não gostar, porque a mocinha não quis cancelar pra ela não perder o dia da drenagem dela e tal, né? Ela ficou pensando, nossa, a mocinha se esforçou, arrumou outra pessoa pra substituir ela em vez de me cancelar e tal, né? Ela disse que passou um monte de coisa pela cabeça dela e passava também pela cabeça dela que o marido dela não ia gostar dessa situação dela tá fazendo massagem com um massagista homem que ela não tava esperando, porque ela foi pega de surpresa e o cara tava vendo ela de calcinha e sutiã. E ela ainda, gente, ela é crente, né? E sabe essas crentes bem fervorosas, assim? E ela disse que nisso parecia que ela tava ali sem reação há, sei lá, 20 minutos, mas deve ter sido, sabe, coisa de 5 segundos que veio esse turbilhão de pensamento na cabeça dela. E ela disse que ela entrou em estado de choque, ela não conseguia responder, ela não sabia o que ela fazia, porque ela não queria ofender o cara, que era um profissional, enfim, vocês entenderam. Aí, ela disse que nesse meio tempo que ela tava meio sem reação, assim, o cara já tinha jogado a toalhinha em cima dela, que quem não sabe coloca uma toalhinha assim em cima da massagem, e já tinha começado a passar creme na costa dela. Aí pra ela foi o fim, daí pra frente ela falou, meu Deus, o cara já começou, já tinha colocado a mão nela, né, passando creme. Aí pra ela falou que daí pra frente ela entrou num estado de ansiedade gigantesco e o cara fez a massagem nela até o final.
Ela disse que ela não conseguiu relaxar nenhum segundo na massagem, ela nem lembra. Ela falou que ela entrou tanto em estado de choque que ela não consegue lembrar direito da massagem. Ela saiu de lá branca, assim, extasiada, não sabia o que fazer. E ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi contar pro marido dela o que tinha acontecido. Ela é extremamente fiel e ela também nunca tinha descoberto nada dele. Ele era super bonzinho com ela, um puta relacionamento, sabe? E aí, ela disse que chegou e não aguentava, ela contou pra ele porque ela se sentiu muito mal e tal, né? E ela disse que o cara da massagem foi super profissional. Ela nem lembrava direito da massagem, mas ela sabia que se tivesse acontecido alguma coisa que não fosse algo, tipo, se ele tivesse colocado a mão nela, enfim, alguma coisa, ela lembraria, pelo amor de Deus. E não aconteceu isso. O cara foi realmente super profissional. Só que isso não adiantou pro namorado dela, gente. Ela disse que ele ficou louco. Ela nunca tinha visto ele tão bravo na vida. Ela disse que ele falou pra ela que ela era uma mole. Ele nunca tinha tratado ela desse jeito. Falou que era um absurdo essa situação. Como que ela seria mãe dos filhos dele no futuro se ela não sabia reagir a uma situação onde ela estava desconfortável? Que dane-se o que outra pessoa ia pensar, se ofender o profissionalismo dele ou não. Que não era nunca pra ela, ainda mais como crente, deixar outro homem tocar no corpo dela. Ainda mais de calcinha e sutiã, que ele sabe como é homem, que homem pode ser o quanto profissional for, que vai olhar, vai tocar, vai sentir. Segundo ele, era isso que ele pensava do cara que fez a massagem nela. E ele ainda disse que se fosse ele no lugar, que ele chegasse por um acaso, foi fazer uma massagem e tal, ele teria reagido, ele teria falado que, em respeito à esposa dele, ele ia pelo menos comunicar ela primeiro que foi trocado profissional, porque poderia ser que isso deixasse ela desconfortável, porque antes ele ia fazer com homem, agora ele ia fazer com uma mulher, né? Ele ia pelo menos comunicar pra ver o que ela falava e tal, né? Ela ainda me contou, gente, que ele perguntou pra ela qual que era a roupa que ela foi, né? Tipo, e justo naquele dia, ela falou que ela tava com uma calcinha preta, um sutiã preto, que ela ia numa moça, né? Então não tinha problema. Então o marido dela detestou essa ideia, achou que parecia ainda mais que era uma coisa provocante, que o cara deve ter ficado olhando, não sei o que, né? E foi o fim do relacionamento dela. Ele terminou com ela ali, falou que nunca mais queria ver ela na frente, que era um absurdo ela ter permitido aquilo, que a introversão dela não justifica ela não seguir os preceitos de Deus, que fala que outro homem não pode tocar no seu corpo. Ela devia ter tido atitude, que ela é uma mole e que ele nunca mais queria ver ela na frente. Bloqueou ela de tudo, gente, terminou o relacionamento com ela. De 5 anos de relacionamento, nunca tinha acontecido nada, relacionamento lindo. E, cara, agora vem a minha parte do que eu penso sobre isso. Pra mim é assim, eu já passei por situações muito constrangedoras, onde você não sabe muito como reagir, situações onde você fica com medo de ofender tal pessoa e tal, só que eu não sou uma pessoa introvertida, eu teria reação naquele momento, não ia ter problema nenhum em falar, ó, o seguinte, eu não vou fazer, porque eu tava esperando que a profissional X ia fazer, não teve aviso prévio, eu gosto do trabalho dela, você me perdoe, mas eu vou embora. Eu faria isso, tá? Eu não aconteceria isso, mas eu entendo o lado dela. É uma situação difícil pra pessoas que não conseguem ter essa reação, assim. Eu conheço muita gente que nessa situação dela aconteceria a mesma coisa, só que as pessoas não iam contar. Não iam contar essa situação pro marido, pro namorado. Eu queria muito saber o que os homens que são massagistas pensariam de uma situação dessa, como vocês reagiriam e também como que os outros caras, sabe, reagiriam. Meninas, perguntem aí pros namorados de vocês o que ele faria nessa situação, o que ele ia pensar e comentem pra mim o que vocês fariam, porque é uma situação muito difícil pra um introvertido, eu acho. É um problema, né, para os profissionais da massagem, que eu sei que tem muito cara aí que é realmente profissional da massagem, mas o histórico do homem mesmo, assim, né, acaba sujando esses profissionais. Eu entendo esse cara que tem esses ciúmes, não sei, enfim, se fosse o contrário, se fosse o cara indo num massagista cara, aí chega lá é uma moça, o que ela, não sei, sabe? O histórico que os próprios homens criam pra eles acaba prejudicando um profissional, né, da massagem, que eu aposto que muitos namorados não aceitariam que as mulheres fossem fazer massagem com um homem por conta de saber como a maioria dos homens são, né? E isso acaba limitando, né, os próprios profissionais, homens de massagem, a ficarem meio fadados a ter um pouco mais de clientes homens do que mulheres, né? E eu também já vi muita mulher que não aceita fazer massagem em homem porque os homens pensam
que as mulheres estão sendo massagistas com outras intenções, né? De garota de programa, tem mulher que tá só fazendo massagem. Eu já escutei relatos das mulheres falando que tentaram assediar elas quando elas estavam fazendo uma massagem super profissional. Então é uma situação bem complexa. E cara, eu tenho esperança que ela volte, mas ela disse que tem absoluta certeza, pelo que ela conhece dele, que ele não vai voltar com o relacionamento. E o duro ainda é que ela contou pra família dela, e a família dela concordou com o marido dela, disse que não foi legal o que ela fez, que ela precisa passar por um psicólogo e tal, para que ela consiga lidar com essa introversão dela, porque não é normal ela aceitar uma situação onde ela se sente desconfortável desse jeito. Segundo ela, foi uma situação de coação ali, mas não foi o cara foi normal, ele conversou com ela que travou, ele não percebeu. Queria saber a opinião de vocês. Pra mim, a clínica tá erradíssima em não contar um negócio desse pra moça. Porque pra mim é assim, se eu marquei uma médica, sei lá, do coração, e eu chego lá, não é a médica que vai me atender, eu queria ter sido avisada que não é essa médica que vai me atender, entendeu? A mesma coisa, você tá grávida, você vai no médico, você tá esperando que o seu médico esteja lá. O mínimo que você espera é que te avisem previamente que trocou o profissional, né? E nisso, ela tá pagando o serviço, é uma escolha dela ir ou não em homem, né?